Hoje foi um dia bastante movimentado em São Paulo. Os dois principais candidatos à presidência da República participaram de eventos no estado. O presidente Jair Bolsonaro esteve na Marcha para Jesus, na zona norte aqui da capital paulista. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou para apoiadores, junto com o Geraldo Alckmin, Márcio França, como também Fernando Haddad, em Diadema, na região do ABC Paulista. E para falar sobre essas repercussões, os desdobramentos dos atos e também da presença das principais personalidades da política nesses dois eventos distintos que aconteceram aqui em São Paulo, a gente conversa agora com o professor Manuel Urriela. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Headline News. Boa tarde. Professor, como que o senhor analisa essas duas aparições públicas importantes nesse momento para a corrida presidencial? De um lado, Jair Bolsonaro, de outro também, outro grande candidato também nessa corrida presidencial, temos Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Geraldo Alckmin, junto também com Fernando Haddad, que tem uma importante disputa para a corrida do Palácio dos Bandeirantes. Como que o senhor avalia essas duas aparições públicas, dois eventos distintos aqui em São Paulo no mesmo dia? Bom, é interessante que os candidatos, não só os dois, até porque Bivar e Simone Tebet também estão aqui na capital, eles têm se encontrado em agendas Brasil afora porque buscam os mesmos momentos históricos ou momentos relacionados com os estados que são visitados. Fizeram isso na Bahia, no momento que é considerado ali crucial para a independência do Brasil, já que tropas portuguesas sofreram uma derrota histórica na Bahia e lá se encontraram os dois principais candidatos e os outros que a gente também aqui mencionou. Em São Paulo, isso se repete. Temos aqui 9 de julho, uma data histórica para o estado de São Paulo, relacionada com uma posição paulista na Revolução Constitucionalista, em contraposição ao governo de Getúlio Vargas na época. Só que as agendas são distintas e falam muito sobre a postura dos candidatos. Começando pelos candidatos que têm aparecem com menos destaque nas pesquisas eleitorais, né, o caso de Simone Tebet, ela vai fazer uma pequena visita aqui em São Paulo à Marcha para Jesus. Na verdade, ela vai dar uma passada na Marcha para Jesus, e o Bivar, que vem aqui para tentar acertar uma aliança política com o PSDB, com o Rodrigo Garcia na eleição estadual. Então, são agendas menores, mas que também são aqui no mesmo dia. No caso do presidente Bolsonaro, é uma agenda importante, representativa, já que cerca de 30% da população brasileira é de igrejas ou várias religiões ligadas às igrejas evangélicas. E a Marcha para Jesus, no caso da cidade de São Paulo, ela é uma retomada pós-pandemia com uma quantidade muito expressiva de pessoas. A Polícia Militar ainda deverá divulgar dados conclusivos, mas são milhares ou talvez até passe de 1 milhão de pessoas. Essa marcha, então, é um evento enorme. E Bolsonaro foi recebido com destaque em 2 oportunidades durante esse evento. Então, um evento muito grande. E Bolsonaro, como sabemos, ele lidera as pesquisas perante a comunidade evangélica, ele tem pautas conservadoras muito ligadas às pautas que a maior parte dos evangélicos tem apreço, então é muito representativo para a sua campanha em termos de número de pessoas, em termos de identidade com o público, que sempre foi muito fiel aí ao seu posicionamento político. Já Lula tem também aqui um resgate, né, na verdade, das suas origens no sindicalismo. Né, uma visita aí ao ABC, a Diadema. Diadema é a cidade onde o PT elegeu pela primeira vez um prefeito numa cidade expressiva no comecinho dos anos 80, e a gente sabe bem das origens no sindicalismo, já que Lula foi líder sindical durante os anos 70, principalmente, se destacou ali no movimento sindical, se tornou conhecido nacionalmente a partir daquele movimento. Então, é interessante que a agenda dos dois não só segue ligada a movimentos nacionais importantes, que foi na Bahia, tem sido aqui, como também aos seus eleitorados de base. É uma tendência por parte dos dois principais candidatos, já que eles entendem, e a análise está correta, que partindo para as suas bases, eles têm muito mais chance de irem ao segundo turno.
E depois, no segundo turno, o jogo muda um pouco, porque há necessidade de conquista de outros votos. Mas como os dois têm grupos expressivos que os apoiam, o apoio, né, manter esse apoio é importante para que eles consigam ter mais chance, pelo menos de ir para o segundo turno, e depois, como eu mencionei, vem aí uma outra etapa, um jogo diferente.